Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é Trabalhe Mais em Você. A gente tem que dar uma contextualizada aqui, né? Tá muito vago esse título, né? Trabalhar como, né? Normalmente as pessoas são contratadas para vestir a camisa da empresa, né? Tem um padrão, né? Em geral, a sociedade espera do engenheiro um determinado comportamento, as empresas esperam do engenheiro um determinado comportamento, e isso acho que de alguma forma acaba condicionando a cabeça do engenheiro quando ele está sendo formado como engenheiro para atuar dessa determinada forma. E aí é muito normal a gente ver isso, já tem alguns anos que a gente escuta muito isso, vestir a camisa, né? A pessoa é contratada e a empresa quer que ela vista a camisa da empresa, a pessoa se sente impulsionada, não é iludida no mau sentido, né? Mas ilusionada, tem em português? Tem algumas palavras que ficaram em espanhol. Tipo. Ela fica animada a vestir a camisa da empresa, a fazer tudo pela empresa, a dedicar todo o seu tempo, a abdicar do seu tempo pessoal pela empresa, né? Tem muito disso, né? Colocar a empresa em primeiro lugar. A empresa espera isso dela, né? E ela acaba também se forçando a isso, a própria pessoa acaba se forçando a isso, né? Ela acaba colocando todo o trabalho em primeiro lugar, a empresa em primeiro lugar, o trabalho em primeiro lugar. Em segundo lugar, costuma vir a família. Em último lugar, vem ela, né? Vem família, vem amigos, ela mesma fica em último lugar. Ela não cuida dela, ela não trabalha nela. E é uma reflexão importante para a gente fazer, né? Tem mesmo aquela história da máscara do avião, né? Quando cai, coloca primeiro em você, depois no outro. Mas enfim, vamos elaborar isso um pouquinho. Porque isso faz sentido, né? Vamos elaborar isso um pouquinho mais para frente. Mas a questão que eu acho que tem é que a sociedade coloca a situação de uma forma em que o engenheiro, né, o profissional da engenharia, quando sai e vai para o mercado de trabalho, ele realmente acredita que dessa forma ele vai alcançar o reconhecimento que ele quer. Ele vai ser reconhecido tanto profissionalmente quanto financeiramente. Ele acha que é isso, né? Ele vai trabalhar, quanto mais horas ele trabalhar dentro da empresa, quanto mais ele vestir a camisa, mais horas ele trabalhar ali dentro, mais reconhecido ele vai ser. Mas não é sempre assim, né? Não é bem assim. E principalmente no contexto que a gente está vivendo hoje, né? Primeiro, já começou com a questão lá atrás, né? Vamos voltar uns anos. Questão de e-mail. Começou a ter e-mail, aí as pessoas começaram a responder e-mails fora do horário de trabalho. Depois começou a questão do celular. No WhatsApp. O WhatsApp. No celular. No celular, o que acontecia? As empresas davam o celular para os profissionais. E inicialmente, como era novidade, os profissionais ficavam animados. Poxa, tem um celular de empresa, não sei o que e tal. Eles não conseguiam se dar conta que aquilo era uma forma que a empresa tinha de controlar ele. É fato. Aí começou a ter esse tipo de interação em qualquer momento. Depois algumas empresas começaram a controlar isso, e para não ficar mal com relação a recursos humanos, a demandas judiciais e tal, o que os profissionais faziam? Eles trabalhavam, formulavam todos os e-mails à noite e só davam um send na parte da manhã, dentro do horário de trabalho. Então várias formas aí de burlar e de dedicar esse tempo, né, fora. Então, voltando aqui, eles acreditam realmente, né, que esse reconhecimento vai vir através de toda essa dedicação, de todo esse esforço, né? De trabalhar no trabalho, desenvolver no trabalho, desenvolver a parte técnica, estudar a parte técnica e executar. E olha como é que isso é interessante, como é que é uma questão realmente condicionada. E eu estou falando isso porque já trabalhei em 2 multinacionais, a gente tem uma história realmente aí no mercado já, e a gente consegue reconhecer esse tipo de coisa, e é por isso que a gente está passando essa mensagem aqui para os jovens engenheiros.
você entra e você começa a pegar, de repente, dentro da empresa, determinados modelos de comportamento de profissionais que você vê que estão sendo, entre aspas, reconhecidos dentro da empresa. Porque aquele cara trabalha muito, aquele cara, a chefia, né, considera ele um ótimo profissional, ele se dedica, ele se esforça, ele está mais tempo, ele está mais horas, ele está isso, e está sempre entregando, e esse vira o seu modelo. E você acaba buscando ser como esse modelo, né? Ele... Vai lá e faz. Vamos lá, pessoal. A gente tem que pontuar aqui que a gente está em plena pandemia, em quarentena, e estamos em casa com uma criança e um cachorro. Então, vamos fazer... tentando controlar o outro. A gente está fazendo o que a gente pode aqui, dando o nosso melhor. Vamos lá. Bom, mas normalmente, né, então a pessoa... Deixa eu fechar a porta aqui. A pessoa, ela... então vamos lá. Então, retomando aqui, né? Normalmente a pessoa, ela desconsidera, né, que ela, para a empresa, ela é simplesmente mais um número. É mais um funcionário. E tudo bem, ele tá lá, ótimo, tá indo bem, até que apareça um outro funcionário mais barato. E que execute as mesmas tarefas que ele está executando. Um profissional padrão, ele não é essencial para a empresa, né? A empresa não vai acabar se esse profissional acabar. Exatamente. O normal é isso, né? Você vai embora, mas a empresa continua, o trabalho continua, né? Exato. E é claro, evidentemente a gente não pode generalizar aqui para todas as empresas, em todas as situações. Depende muito dos líderes de cada departamento, de cada setor, da visão e da forma de pensar do CEO da empresa, né? Tudo isso faz diferença. Mas acontece esse tipo de situação. Realmente, quando você pega uma grande empresa e põe uma pessoa lá dentro, ela é um número que está gerando lucro, está igual ou dá prejuízo. E se a função que ela tem a ser desempenhada num determinado momento tem um determinado custo e aparece uma outra pessoa que tem o mesmo conhecimento técnico, é capaz de desempenhar a mesma função e de repente por ser nova na empresa o salário dela ainda é mais baixo, em uma situação de tomada de decisão é normalmente cortado o que está mais caro. Exato. Porque o resultado operacional está acontecendo, né? Claro. E é válido a gente ter e transmitir essa visão aqui, porque isso é um fato e as pessoas vão se deparar com isso ao longo dos anos, né? Sim, isso acontece. A empresa, né, ela não está... Vamos só voltar um pouquinho aqui, porque teve um outro barulho que interrompeu aí. Mas isso acontece, né? A empresa, ela tá ali para ter lucro. E tá tudo certo. Tá tudo bem, esse é o objetivo de uma empresa. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Agora, então se ela tá ali para ter lucro e ela tem uma peça da engrenagem dela que não tá dando lucro, tá dando prejuízo, nada mais direto do que cortar ou trocar essa peça. E mesmo no caso de que talvez não esteja dando um prejuízo direto, mas por uma situação de tomada de decisão, por uma crise, por exemplo, por alguma necessidade, né? Eu vivi isso quando eu estava lá na Espanha, né? Eu passei a época do boom da construção da Espanha, da crise da construção na Espanha, e eu entrei na empresa em um momento em que a crise estava começando e eu tinha um bom desenvolvimento técnico, tinha uma boa questão de relação pessoal, boa interação, eu tinha uma facilidade com o idioma regional, nem era com o idioma do país, mas com o idioma da região onde eu estava, então isso também contava muito, e principalmente eu era mais novo na empresa. Então quando deu a crise feia mesmo, eu vi várias pessoas que tinham muito mais tempo de empresa do que eu, sendo demitidas e eu tendo que assumir as posições e as ações que essas pessoas assumiam. Por quê? Porque eu era mais barato para a empresa
e continuava dando o resultado que eles esperavam. É a regra do jogo, tá tudo bem, não tem problema que seja assim. O importante é que você saiba como isso funciona, porque a partir do momento que você sabe como isso funciona, você vai conseguir controlar a situação. Voltando, né, o segundo ponto que a pessoa normalmente desconsidera, ela desconsidera que tem algo sim, né, que pode fazer muito mais diferença do que ela simplesmente trabalhar o dia inteiro e colocar a empresa em primeiro lugar e fazer tudo só pela empresa. É a parte do desenvolvimento pessoal, desenvolver ela mesma, desenvolver habilidades que outras pessoas não têm. O desenvolvimento pessoal é sim um fator que pode garantir muito mais que você fique na empresa, que você tenha estabilidade na empresa, do que você trabalhar todos os dias ali no técnico e por mais horas. Porque por mais horas, contrata-se um mais barato ou contratam-se dois para não ter que pagar hora extra, o que seja. Agora, quem tem outras habilidades, aí a situação já começa a ficar um pouco diferente, porque começam a ter pontos em que não são mensuráveis mais. Exatamente. Você começa a entrar numa parte que não é mensurável, porque a pessoa que dá, né, vamos lá para voltar lá na destilografia, a pessoa que dava 120 toques por... Nossa, será que esse pessoal sabe o que é isso? Acho que não, mas existia, gente. Teve uma época no passado... Teve uma época no passado que existia máquina de escrever, existia uma pessoa que chamava-se datilógrafo e que ela era medida pela quantidade de toques que ela conseguia, né? Quantidade de letras que ela digitava ali por minuto. Era uma profissão. Era uma profissão. Na carteira de trabalho, lá, datilógrafo. Exatamente. Então, você conseguia isso, né? Você tem um parâmetro. Então, é claro, você troca uma pessoa que já está há mais tempo na empresa, que dá 120 toques por minuto, você troca por outra que é nova, que dá também os 120 toques por minuto, mas que é mais barato, nesse caso, então. Só que, se essa pessoa, além dessa habilidade mensurável, ela tem outras habilidades, né? Ela tem o poder ali, né? A habilidade de fazer com que os outros também se engajem, que os outros também trabalhem, que os outros deem o melhor de si, que as pessoas estejam felizes trabalhando ali junto com ela. Se essa pessoa tem isso, não tem preço, não consegue medir. A empresa não consegue medir, ela não consegue mensurar. Então, essa pessoa, no momento de decisão, ela vai ficar. Exatamente. Eu acho que aí cabe a gente introduzir um conceito aqui muito interessante que eu aprendi outro dia com um cara que chama Carlos Munhoz. Ele é mexicano. E esse cara, ele não é milionário, ele é bilionário. Quem quiser buscar esse cara na internet, realmente vale a pena escutar o que esse cara tem para ouvir. E ele coloca uma posição muito interessante do que as empresas buscam como profissionais. Elas buscam basicamente dois tipos de profissionais. Um perfil é o perfil operacional. É aquele cara que vai fazer. Esse cara que está lá para executar o que for mandado para ele. E esse cara é o que é fácil, é uma peça de substituição. E o outro perfil é o perfil de líder. É o perfil que efetivamente faz isso que a Tatiana estava descrevendo aqui agora. Tem a capacidade de envolver as pessoas, engajar as pessoas, manter uma equipe, dar uma visão, dar um direcionamento. Esse perfil, ele é o mais buscado pelas empresas, é o perfil pelo qual a empresa paga mais e é o mais difícil de ser encontrado. Por que ele é tão difícil de ser encontrado? Já parou para pensar? Por que é tão difícil? E quem tiver uma empresa própria aqui, quem for líder de uma empresa vai entender o que eu estou falando. Ele é muito difícil de ser encontrado porque o cara que é líder, ele faz para ele mesmo. Ele não faz para os outros. Ele não tem por que fazer para os outros. Ele não desperdiça essa
Ele não desperdiça essa habilidade, ele foca para ele mesmo, para potencializar, ele coloca para ele, né? Para que eu vou liderar uma equipe de outra pessoa se eu posso liderar a minha própria, onde eu controlo, né? E aí entra uma questão muito interessante que é, então, primeiro, a empresa vai pagar mais por esse profissional, ela é uma coisa do intangível, né? De quanto ela paga para esse profissional, não em função do retorno econômico de repente que ele dá, mas a questão do ambiente, isso acaba depois se traduzindo numa questão econômica, né? Uhum. Mas uma coisa que é muito interessante é por que as empresas, as grandes empresas, então, têm esse tipo de profissional lá dentro? Por que todos esses profissionais não fazem por conta própria? Aí eu acho que já entra uma questão de outros valores que essas pessoas têm, né? Porque quando a gente está no meio empresarial, quando a gente é empreendedor, a gente é o dono da empresa, você não tem segurança, você não tem uma estabilidade. Ainda que numa empresa você também nunca tenha estabilidade efetivamente, mas você tem um pouco mais de previsibilidade. A gente, quando está na empresa própria, você não tem previsibilidade direito nem do dia seguinte. Quanto mais daí 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Então, eu acho que tem pessoas que têm o valor de segurança para elas é tão alto que ele é mais alto do que o valor de empreendedorismo, de liberdade, de liderança. Os valores que cada um tem, né, para tomar a decisão se vai seguir numa empresa, como líder de uma empresa, se vai montar a sua própria empresa. Tem vários valores, né? A gente até peguei aqui, a gente tem de um curso que eu fiz, são muitos valores que as pessoas listam, né? Que os coaches listam aí. Alguns deles, né, são segurança, valor do desafio, reconhecimento, honestidade, contribuição, liderança, liberdade. E tem uma série, né? Uma série de valores, né? Poder, status, porque tem umas diferenças entre um e outro. E não existe um valor melhor do que o outro, valor certo, valor errado, mas existem valores diferentes, né? E é isso, uma pessoa que tem um valor de segurança mais alto do que o valor dela de liberdade, por exemplo, ela vai tender a, mesmo tendo essa habilidade de liderança, continuar em uma empresa, porque o valor de segurança dela é mais alto. Ela sente que aquilo para ela é o que... Eu não preciso me preocupar com isso, isso me deixa numa zona de tranquilidade, não vou falar que é uma zona de conforto, mas é uma zona de segurança, né? Não, misturei aí, né? Falei que não era zona de segurança, mas é zona de segurança, né? Você falou conforto e depois você falou segurança. Isso, ela se sente realmente segura para desempenhar o que ela precisa desempenhar. Mesmo não sendo hoje uma garantia, certo? Exatamente. Só que essa pessoa, ela faz uma outra coisa que efetivamente garante ela ali dentro. É a atitude dela, de como ela se comporta, mesmo estando dentro de uma empresa que não é a dela. É porque existe a diferença, né? Empregado, né? Empregado, empresário, empreendedor, tudo isso faz diferença. Não é a mesma coisa, né? Você pode ser um empresário, né? E ser empregado de você mesmo. E trabalhar com aquilo que você não gosta, né? Porque não tem dessa, eu vou trabalhar, eu vou ser dono do meu trabalho, eu vou ser eu vou fazer só o que eu gosto, eu vou ser dono do meu emprego. Se você, por exemplo, monta uma padaria, mas você odeia, até o cheiro do pão te irrita, e você tá ali desempenhando algo que você não gosta, e você passa a ser o empregado de você mesmo. E o pior, né? Você tem todos os problemas que um empregado tem, mas você também tem todos os problemas que um empresário tem. Né? Todas as dores de cabeça estão juntas. Então, você pode ser sim um empreendedor dentro de uma empresa de outra pessoa.
É uma questão de mentalidade, não é uma questão de ter um CNPJ registrado. Exatamente. Porque uma coisa é ter um CNPJ registrado, isso não é interno, esse é um documento, isso é algo externo. O ser empreendedor, ele é algo interno, você pode ser empreendedor na empresa dos outros. É uma questão de comportamento mesmo, de atitude, né? E tem uma informação muito interessante no livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É muito interessante porque ele mostra os quadrantes de empregado, autoempregado, empresário e empreendedor. É isso mesmo? Não. Empresário e investidor. Empregado, autoempregado, dono da empresa e empresário. E ele mostra essa questão, qual que é o valor que você precisa ter para mudar do quadrante de empregado para autoempregado. E o que é autoempregado? Autoempregado é aquele cara que montou a empresa dele, mas a empresa depende dele para ir rodando. Um autônomo, um profissional autônomo, por exemplo, seria isso. Que é uma grande opção, desculpa. Que é o Você S.A. Que hoje tem sido uma grande opção dos profissionais. Né? Sair da faculdade, monta a empresa própria, trabalha freelance, mas trabalha com o CNPJ dele. Né? Só que se ele não tiver, a empresa não roda. Então qual que é o valor que a pessoa precisa ter para poder sair de empregado para autoempregado? Tem que ter coragem. Coragem. Esse é um valor que tem que ser muito forte. Porque na empresa, né, é claro, você não tem a segurança, mas você tem uma previsibilidade de um salário mensal. Se você é um autônomo, se você é um autoempregado, você não tem essa previsibilidade. Você pode ganhar muito mais, mas você pode ganhar muito menos. Exato. Cabe a você saber dosar, né? E aí a gente já entra em finanças. Já é outra habilidade. Que é outra coisa que tem que ter também. E aí a gente passando então para o outro quadrante, que seria você sair de autoempregado para dono da empresa. O que é o dono da empresa? O dono da empresa é quando a empresa já roda sem você. Porque não interessa o tamanho da empresa, ela pode ser grande ou pequena. Se o fato de você não estar lá faz com que a empresa paralise as operações, então, meu amigo, você ainda é um autoempregado. A empresa ainda depende totalmente de você. Quando você é dono da empresa, então já não tem essa necessidade. E o que você precisa para poder sair de autoempregado para dono da empresa? Você precisa de equipe. E para ter uma equipe, você tem que ter outros valores. Você tem que desenvolver outras habilidades, né? E aí várias pessoas falam assim, mas sou eu que vou pagar, eu vou ser chefe, o que eu mandar as pessoas vão fazer. Sim, a questão é que chefia é uma coisa que dura pouco, ela não é autossustentável, né? Porque chega uma hora que a pessoa que está trabalhando para você, ela se cansa do chefe. E ela se demite, e acabou. Agora, de um líder, normalmente as pessoas não se cansam. Um líder é uma pessoa que você, né, que quem tá ali trabalhando para ele, normalmente trabalha porque quer ser como ele, porque admira a pessoa que tá ali. Então você tem que ter a habilidade da liderança e você tem que ter valores como, por exemplo, a colaboração. Né, a confiança, porque você está montando uma equipe e você vai colocar na mão daquela equipe ali a sua empresa, e a empresa vai rodar ainda que você não esteja. Então você tem que ter esses valores. Agora, o mais importante, né, nessa questão de conhecer os valores, de conhecer os seus valores, né, é você também saber qual que é a ordem dos valores que você tem. Porque eu citei alguns aqui, né, eu falei alguns, mas como eu disse antes, é uma lista bem grande de valores. É você priorizar, entender qual que é a prioridade dos seus valores também, porque isso te dá muita clareza, né? Inclusive numa decisão dessa, né? Eu sou líder, eu gosto de, né? Eu quero essa liberdade, a minha segurança é maior do que a minha liberdade ou a minha liberdade é maior do que a minha segurança, né?
para você decidir, olha, eu quero montar a minha empresa apesar de todos os riscos, ou não, eu vou ficar quieto, né? Isso ajuda demais a saber reconhecer quais são os seus valores, a ordem deles. Isso te dá muita clareza e tranquilidade na hora de tomar decisões. As decisões são mais rápidas, porque você tem duas coisas ali na frente e você fala assim, esse ou esse? Qual que é mais alto para mim? Pronto, a decisão está feita. É só você reconhecer qual o valor que está ali naquele momento de decisão. E tem técnicas para a gente desenvolver isso, né, e reconhecer essa linha de valores, né? Porque isso aí, essa escala de valores, você, na verdade, o que você faz? Quando você reconhece ela, você minimiza os conflitos internos diante da tomada de decisão, você minimiza os gastos de energia nas tomadas de decisão e normalmente as decisões são mais acertadas e você fica com mais clareza para dar os próximos passos. Né? Exato. E é importante você saber também quais são esses seus valores, porque quando você tiver, ou você dentro de uma empresa e você vai montar a sua equipe, ou você na sua empresa montando uma equipe, você entender também qual tipo de pessoa você vai contratar, para que você contrate pessoas que tenham valores que sejam compatíveis com os seus. Porque não adianta nada você contratar uma pessoa que é excelente tecnicamente, mas que ela não tenha valores compatíveis com os seus. Porque, né, tem os estudos, eu não sei porcentagens, né? Quem que é o cara que estudou, que fala que as empresas contratam pela capacidade técnica das pessoas. É verdade. Mas a maior parte das demissões, elas são feitas por causa de problemas comportamentais. A gente mesmo já passou por isso, a gente mesmo já contratou pessoas por capacidade técnica, porque a capacidade técnica ali, ó, comprovada, num diploma, num ficar um dia na frente do computador, você detecta rapidinho. Agora, o comportamental é no dia a dia, é depois de um tempo que você percebe isso. Então, o quão importante você é desenvolver as habilidades, o seu comportamento dentro do local que você tiver, porque, é claro, nós estamos falando aqui para engenheiros, mas vamos colocar uma situação. Uma pessoa que é da área de artes, né? Ela tem um determinado tipo de comportamento, né? Outra pessoa que é da parte, vamos pôr um advogado, porque aí a gente já vê que a pessoa é toda ali, né, de terninho. Imagina, uma pessoa que é da área artística, que normalmente é mais liberal, digamos assim, né, em termos de vestimenta, tatuagens e essas coisas todas. Uma pessoa dessa indo trabalhar dentro de um escritório de direito, no mínimo vai se sentir desconfortável ali. E a mesma coisa ao contrário. Um advogado entrando de terno e gravata dentro de um ambiente criativo de pessoas que trabalham com design, né, não quadra muito. Então você tem que entender esse comportamento para também saber contratar e ser contratado. Você tem que estar alinhado, não tem nem certo nem errado, mas você procurar estar alinhado com os valores da empresa e a empresa buscar pessoas que estejam alinhadas também com os seus valores, né? Não tem nem certo nem errado, você simplesmente não põe biquíni para ir no enterro e nem põe uma roupa de enterro para ir para a praia, né? Simples assim, né? E essa questão, né, de desenvolvimento, né, saindo, então, voltando aqui à parte, né, de sair de dono de autoempregado para dono da empresa e esses valores de colaboração, de desenvolvimento de equipe, é uma questão muito interessante e das pessoas entenderem isso, porque como você vai colocar ali a empresa na mão de pessoas que você tem que confiar, você tem que desenvolver. E as empresas buscam principalmente líderes. Os líderes são difíceis de se conseguir, né? Só linkando toda essa história novamente. E hoje mesmo eu estava aprendendo uma coisa sobre um cara chamado Jack Welch.
é um grande empresário, né, CEO americano, e eu achei muito interessante, falei, cara, tem que colocar essa informação nessa live de hoje. O que acontece? Esse cara, quem quiser procurar na internet, né, Jack Welch, ele assumiu a General Electric. E quando ele assumiu, a empresa estava numa situação complexa, né? Eu não aprofundei tanto em qual que era a situação específica, mas ela estava numa situação complexa e tinha pouco recurso de investimento. E o que esse cara fez? Ele pegou grande parte desse pouco recurso que ele tinha e investiu numa escola interna da General Electric de formação de líderes, de formação de gerentes e líderes. E ele foi muito criticado no cenário, era uma empresa muito grande, e, poxa, por que esse cara está fazendo isso e tal? E efetivamente, durante 2 trimestres, todas as pessoas que criticaram ele tiveram muita razão, porque todos os resultados provavam que a crítica estava correta. Só que depois desses 2 primeiros trimestres, a partir do começo do 3º trimestre, os resultados começaram a vir. E começaram a vir de onde? Desses líderes que foram formados dentro da empresa. Então, olha a visão que esse cara tem. E eu acho importante comentar isso porque, mas ele é um CEO de uma grande empresa e não sei o que. Cara, cada um de nós pode ter exatamente essa mesma visão e trabalhar internamente, né, com o próprio... Porque não é começar hoje e querer o resultado amanhã. Eu fiz um curso de liderança, amanhã tem resultado. Não é assim. É uma semente que se planta e que você vai desenvolvendo e que você colhe os resultados ali na frente. Os resultados não são imediatos, não é? Mas aqui no Brasil a gente tem essa tendência, né? Tem tendência a achar que é tudo imediato, né? Na verdade, não é no Brasil. Eu tenho andado buscando informações aí, em geral, já tem bastante tempo, é na América Latina. É na América Latina, é um perfil comportamental da América Latina. Você monta a empresa, se um ano ela não dá resultado, fecha as portas, não esquece. Você pega uma empresa no Japão, os caras montam a empresa para 20 anos. A visão de negócio deles é de 20 anos. É uma coisa assim, espetacular. Mas não vou entrar nesse tema agora não. Tema para uma outra live, né? Vamos fechando aqui então, deixando algumas dicas para quem está assistindo a gente aí. É porque a gente falou muito, né? Tá, beleza. E agora que eu vi esse monte de informação, o que eu faço para trabalhar mais em mim? Então, por onde começar, né? Primeiro, leia, né? Se informe, busque leitura, né? Busque bibliografia. Qual? Sobre desenvolvimento, né? Busque desenvolvimento pessoal, é a segunda, né? Então, busque isso. Saia um pouco da engenharia, entenda isso, saia um pouco da engenharia. Gente, o importante é não se limitar. É claro que da nossa área, o conhecimento técnico é importante sim, o engenheiro tem que entender da matéria dele. Mas é importante que a gente entenda que o mundo não é de engenheiros. As outras pessoas não são engenheiras. Eu não sei qual é a estatística, quantas pessoas no mundo são engenheiras, mas o mundo não é dos engenheiros. Então é importante a gente entender e buscar informações de outras áreas. Olha só quanta coisa a gente está falando aqui que não tem nada a ver com a engenharia e tem tudo a ver com a engenharia. A gente trabalha na interface com muitas áreas, né? Muitíssimas. E a engenharia é feita por ser humano e para ser humano. Então, só aí já te dá essa noção da interface gigante que a gente tem, né? Pois é, então quando a Tatiana fala leia, minha sugestão é leia tudo, qualquer coisa, amplie, não se limite só à leitura técnica. Desenvolva habilidades humanas, isso que a gente está falando, a engenharia é feita por seres humanos e para seres humanos. Desenvolver habilidades humanas vai te ajudar, inclusive, a vender, né? Se você entende, tem habilidades, entende que tem um ser humano do outro lado, vai te ajudar, né? A gente está vendendo o tempo todo. O tempo todo para todas as pessoas. Você vende para sua esposa, você vende para sua filha, você vende para o seu cliente, você vende para o seu líder, você vende para o seu funcionário. Tudo é uma questão de venda. Tudo é uma questão de venda. Alimente-se bem.
essa para o engenheiro Nossa, alimentar não, né? Vai exatamente a situação, né? Trabalhar mais, eu tenho que produzir mais, entende-se então que produzir mais é ficar o tempo inteiro na frente do computador ou ali na obra o tempo inteiro e não come, não vai ao banheiro, né? Não bebe água. E muita gente pode estar pensando agora, né? Poxa, mas o que tem isso a ver com trabalhe mais em você? Até que o desenvolvimento pessoal, a leitura eu entendo, mas alimentar bem. Trabalhar em você é em você como ser humano. Como um todo. Você pode ser assim, poxa, um rato de biblioteca, você lê tudo, você sabe tudo, você é super inteligente. Se você não se alimenta bem, não adianta. E na área da engenharia, menos ainda. E é muito comum, né, quem está no trecho, a gente fala que quem está no trecho é a pessoa que, quem é engenheiro entende o que é estar no trecho. E é muito comum, hoje eu vou comer um sanduíche, hoje não sei o que, hoje eu almocei 5 horas da tarde e comi só um pão com queijo, um pão com linguiça na estrada. E vai, um dia, outro dia, outro dia, outro dia, isso passa a consequência uma hora. Isso dá um resultado terrível. Então é extremamente, né, para a sua roda da vida aí, né, dentro da sua profissão, se alimentar bem. Você pode ter certeza que o engenheiro que se alimenta bem, ele vai automaticamente dar melhores resultados. Não duvide disso. E alinhado a isso, durma bem, porque não adianta. Se você não dorme bem, o dia seguinte não rende. Né? Isso aí todo mundo já passou. Uma coisa é uma vez na semana, uma vez por mês, que acontece alguma coisa de diferente e você não dorme bem. Ok, o seu organismo acaba conseguindo recuperar, mas você tem que dormir bem. O normal tem que ser dormir bem. Entre 6 e 9 horas toda noite. Esse é o principal. E muita gente acha que não, né? Assim, você está trabalhando, está dedicando, está se esforçando, mas isso uma hora não adianta. Uma coisa é que pontualmente um projeto específico você tenha que fazer isso. Poxa, uma concretagem de madrugada durante um determinado período é um projeto, você muda todo o seu ciclo do dia para atender aquilo ali. Outra coisa é que seja a sua rotina. Exatamente. Você começa a ficar muito pouco produtivo, a gente vai fazer uma live de produtividade depois, né? E além de não ser produtivo, você está prejudicando muito o seu corpo. Então já tem 2 fatores aí que são, né? Totalmente prejudiciais. Medite. Que viagem, né? Que viagem, mas... Meditar te traz para o presente, você não fica ansioso com o futuro e não fica remoendo o passado. Eu acho que esse dá quase que uma live só desse aqui, né? Pô, mas isso funciona para engenheiro também? Se não fosse meditação, Tatiana não estaria hoje aqui. A gente tem uma história bem interessante com relação a isso, porque eu comecei a meditar vários anos antes que a Tati. E eu ficava enchendo a paciência dela, medita, 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 medita. E chegou uma hora que ela começou realmente a meditar e viu os resultados que dá. É impressionante, né? É impressionante. Vale a pena. Mas a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. falar mais sobre esse assunto. Eu acho que nós vamos pegar um dia e falar só sobre o alimentar-se bem, dormir bem, meditar e praticar exercício. Na parte de praticar exercício, muito engenheiro às vezes não considera isso, mas tem uma coisa que para mim é muito clara, né? Eu que tive aí em muita obra, tive no trecho muitos anos, passei esses problemas aí de se alimentar mal, de dormir pouco, tinha dia que eu não sabia aonde que eu estava, de verdade, eu acordava numa cidade, não sabia aonde que eu estava, de tão mal que era meu ciclo, né, diário. E o engenheiro acha que o exercício pode sempre ficar para segundo plano. Só que você como engenheiro, se você está numa obra, você entende a importância de ter um bom condicionamento físico. Muitas obras, em muitos momentos, não tem o elevador, o cremalheira está subindo material, você tem que subir e descer a escada o tempo todo. Como que a empresa vê um cara ou uma pessoa que não tem uma capacidade física mínima, ou que ela está limitada, o conhecimento técnico dela está limitado pela capacidade física?
e ela não consegue dar resultado porque fisicamente Ela não dá conta. ela não dá conta. É de dar pena isso, e tem muito engenheiro que fica nessa situação, né? Ou a pessoa está com sobrepeso, ou a pessoa está subnutrida porque não se alimenta bem, está anêmica. Isso faz muita diferença. Vai para uma empresa, vai para uma entrevista de trabalho, né? Com uma atitude, com a cara corada, bem alimentado, com disposição. A pessoa que dormiu bem está com disposição. Olha só quanto isso faz diferença, principalmente para o jovem engenheiro. Às vezes o mais antigo está lá numa zona de conforto e coloca o estagiário para fazer, né? Ah, tem que ir lá em cima. Não vou não. Vai Manda o estagiário. Manda o estagiário. Mas olha a importância, né, de todos esses fatores que a gente colocou aqui. Leia, busque desenvolvimento pessoal, desenvolva habilidades humanas, alimente-se bem, durma bem, faça exercício físico e medite. E a gente vai encerrando por aqui. Amanhã tem mais, ou quem sabe hoje ainda, né? Vamos ver. Eu sou o Johnson Rigueira. Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até a próxima.